Hoje uma aluna me perguntou se eu iria trabalhar nesse canal questões sobre o Enem, porque eu sou professor de História. Eu disse a ela que a proposta do canal inicialmente é nós debatermos mesmo, colocar em discussão temas ligados ao Evangelho, a questão religiosa, embora eu não goste de falar do termo religião, e em outra ocasião eu vou explicar porquê, mas é o foco do canal, certo? Não descarto a ideia de nós, no futuro, criarmos aqui uma playlist com questões sobre o Enem. Eu sou professor de História, então nós podemos criar aqui uma playlist que comente, fazendo comentários sobre questões do Enem, certo? Não está descartado, o canal ainda está em construção, portanto eu preciso muito da participação dos senhores nesse primeiro momento, aí nos comentários, certo? Na divulgação dos vídeos, aí na internet, Facebook, Instagram, certo, senhores? Pois bem, no último vídeo eu fiquei devendo uma resposta para vocês sobre a questão da salvação individual. E talvez que você tenha assistido o primeiro vídeo e se pergunte agora, mas por que raio esse tema é tão importante assim? O que significa, na verdade, essa afirmação dentro da igreja, no sentido prático da vida de uma pessoa que frequenta a igreja? O que significa dizer que a salvação é individual? Gente, primeiro a gente tem que entender o contexto em que essa afirmação surgiu. O contexto é o seguinte: eu já ouvi essa história, você já ouviu essa história, um monte de gente já ouviu essa história, tá? Mas a gente vai explicar aqui o contexto dessa fala de salvação individual. Certa vez eu ouvi uma mãe conversando com uma filha da igreja, tá? E aquele tipo de discussão acalorada, sabe? O que é permitido, o que é proibido, o que pode, o que não pode. A discussão sobre pecado. Por que é pecado, o que não é pecado. E no meio daquele bate-boca ali, daquela confusão, teve um momento que a mãe se aborreceu com a filha e ela olhou para a filha e disse assim: quer saber de uma coisa? A salvação é individual. E eu estava presente, eu ouvi essa frase e, cara, isso me causou um incômodo, mas um incômodo, assim, e eu vou te explicar por quê. Porque por trás dessa fala existe um forte discurso de egoísmo, existe um forte discurso de indiferença. Uma pessoa que olha e diz a salvação é individual, na verdade, em outras palavras, o que ela está querendo te dizer? Ela está querendo te dizer assim: olha, eu cuido da minha vida, você cuida da sua vida. E essa historinha, ela ainda é complementada com o seguinte parêntese: as pessoas que usam essa justificativa da salvação individual, elas dizem assim: olha, no dia do arrebatamento da igreja. E para quem não sabe o que é arrebatamento é uma crença cristã, tá, gente, do Evangelho, em que Jesus virá buscar a sua igreja, as trombetas tocam, a igreja vai e tal. As pessoas dizem assim: no dia do arrebatamento da igreja, a filha não vai agarrada na saia da mãe, e o filho não vai agarrado na calça do pai. Qual é o problema dessa afirmação? Ela é errada? Ela é assim, mentirosa? Não, ela não é uma afirmação mentirosa. Mas a gente vai concordar com ela em parte, eu vou explicar por quê. Em parte, falar que as pessoas não vão agarradas umas nas outras no dia do arrebatamento é correto. De fato, é verdade falar que as pessoas não vão agarradas umas nas outras no dia do arrebatamento, porque não existe nenhuma referência bíblica sobre isso. Aquele momento, segundo a crença cristã, é cada um por si chegando lá. Isso quer dizer, o pai vai, a mãe vai, o filho vai e tal. Qual é o problema dessa afirmação, afinal? É porque você resume, você reduz salvação ao momento do arrebatamento. E não é. A salvação, ela não é o ato de ser arrebatado, de ser levado ao céu. A salvação, ela é um processo, cara. Ela é um processo e ela se desenrola aqui, ela se desenrola na história, na terra, pessoa a pessoa. Tem várias pessoas envolvidas nesse processo.
E é aqui que a Escritura responde a questão. Se de um lado nós temos um ditado que fortalece a indiferença, é tão sério isso daqui. Por que é sério? Porque as pessoas estão tentando justificar a sua falta de participação na vida dos outros, cara. As pessoas estão tentando justificar por que elas não atuam sobre a vida das outras pessoas, através dessa fala. Salvação é individual. A salvação é individual. Então quer dizer, eu cuido de mim, você cuida de você e Deus cuida de nós. Eu não me meto naquilo que acontece. Eu não sou responsável naquilo que acontece com você. E está errado, segundo a Escritura, segundo a doutrina neotestamentária. E quando eu falo de doutrina, tá, gente? Eu falo de textos do Novo Testamento, principalmente os paulinos, certo? A doutrina da nossa igreja, a igreja da nossa era, ela não é baseada nos escritos do Antigo Testamento. Eles estão lá, eles servem de exemplo, mas a nossa fé não é baseada neles. A gente vai tratar isso posteriormente, certo? A questão doutrinária do Novo Testamento aponta que a salvação, ela é um processo. Ela tem início, desenvolvimento e final. Quando você diz, olha, a salvação é individual porque no dia do arrebatamento ninguém vai agarrado na roupa de ninguém, você está reduzindo, cara. Você está dizendo que ser salvo é ser arrebatado por Cristo. E na verdade não. A Escritura, ela tanto afirma o processo de salvação. Eu vou deixar as referências do que eu estou falando aqui na descrição desse vídeo. Quando você lê a primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, você vai ter o apóstolo Paulo falando uma coisa estarrecedora ali. Ele diz assim, para Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Você já leu isso, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses fazeres, pois fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Cadê o individualismo dessa salvação? Olha o termo bíblico, tá, gente? Quando eu disse que eu ia discutir doutrina aqui, é nesse sentido. A palavra da Escritura com relação a esse assunto bem aqui, sobre salvação individual, a Escritura vai desmentir categoricamente. Isso quer dizer, Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse, olha, Timóteo, meu filho, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, pois fazendo assim tu salvarás. Olha o termo, minha gente, tanto a ti quanto aos teus ouvintes. Se você salva a si e salva a outros, Paulo está admitindo a tua participação no processo de salvação das pessoas. Salvação, meu caro, não é um acontecimento individual. Salvação é um conjunto. Existe um monte de gente envolvida. E você quer ouvir outro texto bíblico que fale sobre isso? O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. O que é desenvolver a salvação? Você já se perguntou o que é desenvolver a salvação? Desenvolver a salvação dá a ideia de que ela começa de uma maneira, mas você muda ela, você avança nela. Desenvolver algo é avançar, gente. Passar processos de metamorfose, passar processos de mudança. Paulo está dizendo, desenvolvei a vossa salvação. Sabe qual é o contexto em que Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor? É num texto belíssimo da carta aos Filipenses, onde ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, tomando forma humana e sendo conhecido entre os homens. Foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Depois que Paulo faz essa reflexão sobre Cristo, aí ele olha para a igreja e diz assim, agora que vocês já entenderam isto, desenvolvei
a vossa salvação com temor e tremor. Paulo está dizendo, tomem o exemplo de Cristo e desenvolvam a salvação de vocês. Não estagnem, certo, gente? Talvez você que esteja me ouvindo queira que a coisa fique mais didática e se pergunte, como é que eu participo do processo de salvação de outra pessoa? Você servindo de instrumento. A tua vida servindo de instrumento espiritual para alcançar outra vida. Toda pessoa que defende que a salvação é individual, na verdade essa pessoa está tentando, através de uma justificativa, tirar a responsabilidade de cima de si. E isso é muito triste. Você quer que eu te dê um exemplo bíblico para a coisa ficar bem mais clara? Em Lucas, no capítulo 10, versículo 26, nós temos uma famosa parábola. A parábola do bom samaritano. Que parábola! Aquela parábola do bom samaritano, nós temos ali um mestre da lei, tá? O mestre da lei era um acadêmico. E a Bíblia diz que ele está indo lá. Ele está indo na presença de Jesus. Chegando lá, a Bíblia diz que ele foi lá colocar Jesus à prova, certo? Colocar uma pessoa à prova e fazer uma pergunta da qual você já sabe a resposta para tentar envergonhar a pessoa. Tá assim de gente dentro da igreja que faz isso. Mas enfim, vamos voltar para a reflexão. O mestre da lei chega lá e ele pergunta para Jesus assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus ouviu tanto essa pergunta e Jesus olha para ele e diz assim: aquilo que está escrito na lei, como tu interpretas? Ele olha para Jesus e diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e com todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. A gente tem que aprender, gente, a perceber as ironias de Jesus. Jesus, nesse momento da parábola, Jesus responde o doutor da lei de forma irônica. Percebe a fala do doutor e a fala de Jesus. Quando ele termina de dizer qual é a percepção que ele tem da lei, Jesus olha para ele e diz assim: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Isso é ironia, cara. Jesus está dizendo: bem, meu amigo, se você já sabe a resposta, por que você veio aqui, né? Aí a Bíblia diz assim, que ele, querendo colocar Jesus à prova, ou querendo justificar-se, ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus conta a famosa história para ele do homem assaltado. Um homem saía de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho, os assaltantes apareceram, bateram nele, roubaram ele, deixaram ele sangrando na beira da estrada. Todo mundo conhece essa história. E Jesus disse que passava no mesmo local um sacerdote, e o sacerdote olhou e foi embora. Passava um levita, o levita olhou e foi embora. E passava um samaritano. A Bíblia diz que o samaritano, talvez ele viesse numa carroça ou num cavalo, mas a Bíblia diz que ele parou e ele foi lá onde a pessoa estava jogada, o assaltado estava jogado, e ele envolve o assaltado, ele limpa as feridas da pessoa. A Bíblia diz que ele limpou com azeite e com vinho, depois ele enfaixou, e depois ele pegou o assaltado e colocou sobre o seu cavalo. Essa linguagem, lembremos que a gente está falando de uma parábola, essa linguagem, colocar a pessoa em cima do cavalo, é uma linguagem que nos dá a entender o esforço que se faz para trabalhar em prol da vida de outra pessoa. E a Bíblia diz que ele leva o assaltado até uma hospedaria. Chegando lá, ele paga a hospedagem dele e deixa um crédito aberto. Ele diz para o dono da hospedaria assim: olha, esse homem aqui, eu vou deixar uma grana aqui, ele vai ficar aqui. Eu vou viajar. Se ele gastar alguma coisa além daquilo que eu já paguei, quando eu voltar, eu vou te indenizar aqui, eu vou te pagar os gastos dele. E Jesus, depois de contar a história, olha para o mestre da lei e pergunta assim: quem
você acha que foi o próximo daquele homem assaltado na beira do caminho? E o mestre da lei, sem graça, responde: aquele que usou de misericórdia. Jesus olha para ele e diz assim: então vai e faze o mesmo. Olha como havia outra pessoa inserida no processo de salvação dele. A salvação não é individual, ela é processual. O apóstolo Paulo fez uma pergunta, ele disse assim: como eles crerão naquele de quem nada ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Então isso me dá a entender que existe quem envia, quem prega, quem ouve, quem crê. Um monte de gente envolvida num processo de salvação. A salvação não é individual. Se o arrebatamento é individual, mas a salvação ela é coletiva. Participe da salvação das pessoas. Seja instrumento de Deus na vida das pessoas. Desde já eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, pois nós estaremos aqui comentando todos os temas que são delicados de ser tratados dentro dos tempos, até que ele venha.